Olá, bom dia a todos. Espero que estejam tão entusiasmados em estar aqui como eu, embora há umas noites atrás eu olhei para os slides e pensei, porque é que eu me meto nestas coisas? Mas agora que estou aqui estou bastante entusiasmada, os americanos são sempre um espaço ótimo para conhecer pessoas com os mesmos interesses que nós e nos divertir. E aprender umas coisas pelo caminho. O título da minha apresentação é 3 hábitos de pessoas altamente eficientes, os clientes. A primeira coisa que eu quero deixar aqui muito claro hoje, ainda bem que isto é muito importante para vocês vejam, que é, a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que se existir algum cliente meu da plateia, isto não é sobre vocês, ok? Não é mesmo. Okay. Passada essa fase, isso bem claro, já me apresentou, muito resumidamente, sou a Ana, utilizo WordPress desde 2004, a altura em que criei o meu primeiro blog. Trabalho profissionalmente com ele desde 2008. Tive o prazer de pertencer à organização já de 3 WordCamps, os 2 anteriores em Lisboa e agora o mais recente, o WordCamp Europa. Sou cofundadora da Wigilabs, como ele disse, uma empresa que faz exclusivamente desenvolvimento em WordPress, e sou uma sonhadora. Acredito mesmo que podemos concretizar os nossos sonhos e recomendo. Voltando ao assunto. O WordPress hoje em dia representa cerca de 20% da web. Ora, 20% é um número que tem impacto. A minha apresentação hoje foca-se na parte, não na parte técnica, na parte mais de negócio, e este número para mim significa basicamente que há espaço para freelancers e empresas pequenas e grandes que trabalham à volta do WordPress. E portanto, ouvir falar aqui da parte de gestão do cliente, gestão do negócio, porque é que isso é importante para mim? É importante para mim porque eu venho do background técnico, eu estudei engenharia informática, não tive formação nenhuma em business. E então para mim é importante procurar esse conhecimento e partilhar aquilo que tenho aprendido ao longo do tempo, pois acredito que muitos de vocês também são freelancers ou pequenas empresas que estão a tratar dos vossos clientes e dos vossos negócios na mesma situação do que eu. Numa dessas oportunidades em ouvir falar sobre business à volta do WordPress, eu ouço a seguinte frase: nós temos o que conhecemos. O que eu disse foi o Simon Dixon do Code for the People, e quando disse aquilo eu fiquei, como é que é possível? Há clientes que ninguém merece, ele não me pode estar a dizer aquilo. Aquela cliente que me ligou no domingo a perguntar porque é que a impressora dela não funciona, porque eu sou a coisa mais próxima que ela tem de um técnico informático, não mereço. Aquele cliente que veio à reunião para saber como é que insere produtos no back-office e me pede para lhe corrigir o problema que ele tem no e-mail no Outlook, eu própria provavelmente também não mereço. Portanto, há uma série de situações em que nós sentimos, eu não mereço e na verdade ninguém merece. E portanto a frase do ter os clientes que merecemos ficou aqui a ressoar, ficou aqui a remoer, mas afinal porque é que ele está a dizer isto, porque é que nós temos os clientes que merecemos? E então fui olhar para o passado, para aqueles clientes que eu já tive e que eu senti profundamente que não merecia aquela situação e que podia ter corrido de outra maneira, e então fui olhar para eles e pensar, o que é que aconteceu nestas situações que podia ter sido diferente? A primeira coisa é típica, é caro. Quem é que não ouviu já do cliente é caro? Cria-se logo ali uma barreira, ele está do outro lado, eu estou aqui. Isto é extremamente caro, ele está a regatear, eu estou a negociar. E a comunicação começa a ser difícil. E estamos a falar daquele cliente que nós dizemos, mas é caro comparado com o quê? Porque é que acha que é caro? O que é que estava à espera, que investimento é que estava à espera de fazer? E ele diz, não, só caro, eu não sei, eu se pudesse pagava o menos possível, isto é caro, eu não quero isto. E a pessoa sente-se frustrada, pois ainda não passou qual é que é a nossa proposta de valor e ele já está a dizer que é caro, e ali naquele momento, se não há possibilidade de negociação, o melhor a fazer é dizer que não. Aliado, é caro, acontece muitas vezes, eu vou ter mais trabalho no futuro. Se agora baixo o preço consideravelmente e eu daqui é só plugins, temas, aplicações, vão vir os charters, como o outro dizia, de trabalho para aí. Portanto, isto no fundo é a cenoura. A cenoura que está ali à frente e nós estamos a tentar apanhar, porque no futuro aquilo vai ser interessante para nós. Eu já tive uma situação em que eu acreditei na cenoura, eu disse, está bem, vamos lá fazer isto.
O cliente, tipicamente, é chato. Insiste, pede muitas coisas e não tem bem noção que aquilo foi ajustado para as necessidades dele. E lá à frente, com esta cliente em particular, quando eu a confrontei com a senhora, eu disse: ok, então qual é o esforço que está a fazer para que eu tenha agora a recompensa? E ela disse: mas é que eu não podia ter prometido isso. Ela não podia ter prometido. Obviamente que ela não podia ter prometido e eu nunca devia ter aceito. É a regra número 1. O preço é difícil, mas o preço tem uma coisa boa. O preço acontece sempre no início do projeto. E, portanto, é a oportunidade que nós temos de negociar com eles e chegar a uma situação que seja win-win para os dois lados. Se é win-win, ok, vamos avançar. Se não é, então eu tenho que ter a lata e dizer: não, eu agradeço muito, mas eu não estou interessado neste projeto. Aprender a dizer que não é fundamental. Se o preço acontece no início, a falta de preparação, o vou enviar, normalmente os conteúdos, acontece durante e, portanto, é preciso outro tipo de gestão. Quando nós falamos com o cliente e dizemos: ok, eu vou precisar destes conteúdos, é importante eu ter pelo menos uns conteúdos tipo para montar o site, não quero fazer isto com o Loro Y, depois quando meter lá coisas reais não faz sentido o design que eu apresentei. Portanto, tenta-se passar essa mensagem, pede os conteúdos, marca-se uma data. E passou uma semana, os conteúdos não vieram, passaram 2, os conteúdos não vieram e continuam a não vir. Aqui, no fundo, a única resposta que eu tenho a este problema é insistir. Explica-se a importância e insiste. Marca-se datas para que exista uma coisa, para que se possa depois confrontar. Não, o que tínhamos acordado era esta data. E insiste até conseguir ter aquilo que é importante. Porque, na verdade, quando eles não mandam, o que eu honestamente sinto é que eles não estão a dar valor ao trabalho que eu estou a fazer. Eu estou a empenhar-me a fazer aquilo e eles vão fazer outras coisas e eu que me desenrasco porque aquilo não é de veras importante. Eu sentir isso afeta-me, a minha motivação, o meu empenho naquele trabalho e, consequentemente, o resultado final. Outra coisa que acontece com alguma frequência e tipicamente no final dos projetos é aquela atitude de que eu é que pago, eu é que sei. É normal que aconteça no final, porque é quando se começa a ver o conceito aplicado na prática e é quando eles começam a pensar: isto está mesmo a acontecer, isto vai ter este aspecto e eu afinal crio o background cor-de-rosa porque eu vendo pneus, mas o background, eu gosto de cor-de-rosa, então deve ser cor-de-rosa. E como essa, existem imensas outras questões que nos são pedidas no final do projeto, quando a gente já está a pensar no próximo, e que criam uma certa frustração e que nós temos que saber lidar com ela. Aqui, a minha estratégia é mostrar o sinal stop. Nós temos que, de uma forma educada, e pelo menos é o que eu tenho que fazer, dizer-lhe: eu é que fui contratada para fazer este serviço. O senhor sabe vender pneus e eu sei disto, portanto confia em mim que o resultado vai ser bom. Às vezes corre bem, outras vezes não. Às vezes eles cedem, outras vezes não cedem. Também é preciso aceitar isso e não ficar ali agarrado àquela ideia ou àquele conceito. No fundo é aquela questão de: eu não vou ao mecânico e digo: olha, eu quero que mude os filtros do carro. Eu não percebo muito de carros, portanto não é uma boa analogia, mas ou arranjo a cabeça do motor. Enquanto que, na verdade, eu vou ao mecânico e digo: o meu carro faz este barulho muito esquisito, pode arranjar. E, portanto, ele sabe, ele é um especialista, ele vai tratar disso. E aqui é um bocado a mesma coisa. Nós somos os especialistas naquilo, nós temos a capacidade de lhe dar um resultado melhor que aquilo que ele, se calhar, idealizou sozinho. Quando uma destas coisas acontece, o que eu sinto que me está a acontecer é: eu estou no caminho errado. Eu fiz alguma coisa de mal para que isto tudo me tenha acontecido. Eu não geri bem a coisa, há de certeza uma melhor maneira de fazer isto, e lá vem aquela questão de: eu não mereço esta situação. E então, voltando à questão do merecer ou não merecer os clientes que temos, eu fui olhar para estes projetos e pensei: então, afinal, a cada um destes projetos, o que é que eu observo? E observei que eu estava preocupada com uma das seguintes coisas. Eu estava preocupada com a tecnologia e a funcionalidade. Eu, por exemplo,
tinha saído uma nova biblioteca JavaScript e eu queria usar aquilo no próximo projeto porque aquilo é muito giro e eu gostava de implementar aquela coisa porque estou entusiasmada com aquilo e não pensei que será que aquilo serve o propósito do cliente, arranjei maneira de lá encaixar. Ou estou preocupada com o preço porque não negociei bem à partida e então já não tenho budget, já não tenho tempo, então começo a tomar decisões de isto está perfeito ou isto está bom. Vou mais além ou fico por aqui? Será que ele aceita isto ou será que era mais giro ter não sei o quê? Então começo a fazer estas decisões que nem sempre são positivas para o resultado final. Ou então estive focada no aspecto. Passei 3 semanas a estudar temas de cores. Aqui os designers que me desculpem, eu sou programadora, portanto se calhar vocês têm uma outra opinião sobre isto. Ou 3 semanas à espera de inspiração, ou o que for, e na verdade não estou focada, estou focada em tudo menos naquilo que o cliente precisa. Então a pergunta que se coloca é onde é que está o foco? Então onde é que, em vez de eu estar focada naqueles pontos todos que eu à partida não precisava, ou melhor, que eu achava que eram extremamente importantes, onde é que eu vou colocar o meu foco? A minha resposta a esta questão é simples e complexa ao mesmo tempo. Eu acredito que nós devemos colocar o nosso foco em criar o maior valor possível ao nosso cliente, em ir mais além, em fazer tudo o que está ao nosso alcance para que o resultado final sirva a necessidade dele. E é o que ele precisa, não é o que ele quer. São sempre duas coisas muito diferentes e é preciso sabê-las distinguir bem. É procurar o que ele precisa e não o que ele quer. Esta ideia de focar no valor não é original minha, embora eu ache extremamente importante. Foi-me passada, como eu vos disse, o meu background não é business. E portanto eu procuro sempre fazer seminários, workshops, formações dentro dessa área para ganhar algum conhecimento extra aí. E foi numa dessas situações em que eu vi pela primeira vez que aquilo que nós devíamos fazer era amar os nossos clientes. Em inglês sou um bocadinho melhor, porque é aquela questão, o amar não é uma coisa romântica, obviamente, é love your clients, you got to love your clients. E então, ok, então como é que se faz essa parte? Como é que fazemos essa mudança? Da minha experiência, é quase uma mudança de paradigma. Enquanto eu antes focava-me mais na parte da tecnologia e de todas as outras coisas que eu enumerei, e isso serve-me a mim, porque o mindset é como é que eu vou otimizar este projeto, como é que eu vou ganhar mais com este projeto, como é que eu posso reutilizar, por exemplo, os plugins que estou a fazer neste projeto. Obviamente que o valor para o cliente é sempre intrínseco, mas o foco, inconscientemente, acaba por estar noutros pontos. A mudança do foco para a premissa valor, em mim, foi uma coisa que quando eu vi isso, ainda teve mais impacto do que aquela ideia de que temos os clientes que merecemos. E então, de acordo com aquilo que eu experienciei e pronto, comecei a experimentar se conseguia fazer isso, a verdade é que há qualquer coisa que muda. A nossa atitude e o nosso empenho com os projetos passa a ser diferente. Passa a ser diferente. Isto é tão importante eu explicar e é tão difícil eu dizer em palavras exatamente aquilo que eu quero transmitir. Quando isso acontece, quando há essa mudança, o próprio cliente também se apercebe. Apercebe-se que nós estamos empenhados em criar um produto ou um serviço para ele que tem o valor que ele precisa. E a comunicação e a gestão e a relação que se tem com ele muda. E, portanto, é muito mais fácil ajustar e trabalhar com ele de outra forma. Agora, como é que nós criamos esse valor? Na minha visão, quer dizer, não há uma regra 1, 2, 3 passos e estamos lá. Não é fácil. Mas, para mim, é a combinação de 2 fatores. O primeiro fator é conhecer o nosso cliente. E quando eu digo conhecer, não é saber que ele se chama João António,
vende azulejos para a casa de banho e a empresa dele é no centro do Porto. É conhecer mesmo, é saber quais são as necessidades dele, quais são os interesses dele, é criar uma relação com ele, é ter, e isto é muito importante, a vontade genuína de fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que os resultados dele sejam os melhores. Isto é 80% do trabalho. Quando isto está feito, nós passamos a ser uma equipa, e não é o cliente está do lado de lá e eu estou do lado de cá. Nós somos uma equipa e estamos a trabalhar em conjunto. Os restantes 20% têm a ver com o nosso conhecimento do mercado e das outras ofertas que ele tem à volta, comparadas com a nossa, e saber fazer a nossa oferta e o nosso valor ser extremamente significativo para ele em comparação com o que já existe no mercado e com o que está ali. Para ilustrar isto, eu gostava de vos contar uma pequena história que me aconteceu precisamente esta semana. E eu detestava fazer suporte. Era das coisas que eu mais detestava fazer. Nós na Wigilabs temos um template para conferências que vendemos, e vendemos 2 pacotes com suporte ou só o tema sem suporte. Mas aquilo tem um tutorial e eu confesso que me irritava profundamente quando eles me mandavam perguntas que estavam escritas no tutorial. Eu li o tutorial, isto não tem dificuldade nenhuma, isto é quase um no-brainer para fazer o setup, não percebo. Então custava-me imenso a parte do suporte. Quando passou a haver esta ideia de que eu me devia focar no valor, eu passei a adorar fazer suporte. O suporte, no fundo, é o meu canal direto com o cliente, é aquilo que me permite saber exatamente o que é que ele precisa, onde é que ele está a ter problemas. Quando eu souber isso, sei resolver, o meu produto tem mais valor para ele. A situação que eu vos queria contar é a seguinte: portanto, num desses e-mails de suporte, um dos clientes que comprou o template sem o suporte manda um e-mail a pedir como é que se faz determinada coisa. Ao fim de umas 2 horas, que ele não teve resposta logo imediatamente, manda outro e-mail a ameaçar que vai pedir um refund. Ora, o meu primeiro instinto a isto é: vai, pede o refund à vontade, não compraste o suporte, para lá saber. É instintivo. É a primeira coisa que eu penso. E depois penso: não, Ana, foca-te no valor. Então, em vez de escrever este e-mail, volta atrás, apaga as primeiras linhas, vamos lá fazer isto de outra maneira. Então, mando-lhe um e-mail a dizer: senhor caro, tal, tenho todo o interesse em que a sua conferência seja um sucesso, estou completamente empenhada em fazer tudo ao meu alcance para ajudar a fazer o setup do site, embora não tenha adquirido o pacote de suporte. Quais são as suas dúvidas? Ao fim de umas horas, ele manda-me um e-mail a dizer: eu não tinha percebido que não tinha adquirido o suporte, mas pronto, isto é muito importante para nós, agradeço o discurso mudou logo. O discurso foi completamente diferente. A partir daí trocámos alguns e-mails, coisas que ele podia ter visto no tutorial, mas que não foi ver. Mas eu respondi, ensinei-lhe como é que se fazia, e o último e-mail dele dizia: espetacular, estou super contente, se calhar devia-vos contratar, porque eu tenho 5 conferências durante o ano e preciso de um setup diferente, e o que me interessava mesmo era uma solução com durabilidade e por aí fora. E eu fiquei: uau, esta cena do valor realmente resulta. Isto realmente há alguns casos, nem sempre nós conseguimos fazer isso. Às vezes há projetos que nós já estão a decorrer e que é difícil ir puxar essas coisas, e na verdade nós temos que pagar contas e temos que saber gerir o projeto. Mas na minha experiência, e aquilo que eu gostava de vos convidar a fazer, é começarem a pensar em como é que vão dar valor àquele cliente e comunicar com ele, conhecê-lo e criar essa relação. E quando isso estiver feito, a questão preço ou a questão de ajuste, por exemplo, do fim de um projeto ou o próprio trabalho futuro acontece. Essa é a minha experiência. Aquilo que eu gostava de convidar a fazer é tentarem fazer a mesma coisa, pelo menos como clientes. Eu ficava contente de tentar e ver o que é que acontece e como é que se sentem, como é que o vosso cliente se sente. E basicamente é isto. Agora, gostava de vos perguntar se há alguma situação com um cliente vosso que vocês gostassem de partilhar, ou se terem perguntas.
Onde é que está? Olá. Olá, Ana. Som. Ok. Olá. Sou chato outra vez. Nós já conversámos um bocado sobre isto no meu pessoal e realmente é uma diferença abismal na relação que se tem com os clientes. Quando tu consegues realmente vender o teu valor e não só um produto meramente técnico, digamos assim. Eu só queria acrescentar, eu acho que até te cheguei a dizer, aquele livrinho que eu li há uns tempos e que basicamente me mudou a vida, um bocado da mesma forma como tu começas frases que ficaram na cabeça. Aquilo é um PDF de 70 páginas que se lê uma hora, chama-se Breaking the Time Barrier. Como é que é? Breaking the Time Barrier. The Time Barrier, ok. Que é o fundador do freshbooks.com que fez aquilo, basicamente é a história pessoal dele. E só para dar um exemplo prático do que é essa consciencialização do valor, ele em determinada altura da mudança de vida dele falou com uma amiga que era uma designer muito conceituada na comunidade dele e ela enumerou dos problemas todos e contou-lhe um exemplo prático em que foi abordada para fazer um facelift a um portal de e-commerce e ela, obviamente, como boa pessoa dentro da área de business, digamos assim, conseguiu perceber que o problema não era aquele, era outro problema. E então fez um orçamento e um redesign do portal de $100 mil. E ele ficou, mas como é que consegues vender um portal por $100 mil como freelancer? E ela respondeu-te uma pergunta, é muito simples. Eu perguntei ao meu cliente quais eram os objetivos dele com este projeto. E os objetivos dele eram aumentar em um ano $1 milhão as vendas do portal. Depois ela perguntou-lhe, se tu pudesses ganhar $1 milhão investindo 100 mil, investias? Claro que sim. Claro que sim. Pronto, é só tentar fazer passar ao cliente o que é que ele poderá ganhar com este valor extra que nós acrescentamos e com esta relação. Precisamente isso, a questão do preço, muitas vezes há aquela ideia de que o preço é o número de horas que tu estimas com aquele projeto e o teu preço hora. Eu não sou contra que se faça isso, acho que é positivo se fazer para tu teres uma ideia do teu investimento naquele projeto. Agora, o meu conselho e a minha experiência é que nos foquemos no valor que vamos trazer àquele cliente. Nós já tivemos uma situação em que estávamos com uma cliente e ela não achava caro. Estava mesmo naquele ponto em que ela achava caro. E era o único ponto. Ela estava contente com tudo o resto, mas achava caro. E foi feita exatamente essa pergunta de então, o que é que estima vir a ganhar? Porque o negócio dela era online, portanto, com o site ela ficava com o negócio montado. E ela começa ali a fazer contas e chega a um valor grande. E o nosso valor era, se calhar, 1/10 daquilo, coisa assim, aquilo era o que ela ia ganhar por ano. E nesse momento, eu digo, então, isto é o investimento que você tem que fazer para chegar a este objetivo. Não é significativo comparado com o potencial do negócio. Resultou? Não resultou, nem sempre resulta. Ela foi por outra proposta. Nem sempre resulta e é preciso aceitar isso. Sim. Aquela tua primeira frase, temos os clientes que conhecemos, eu automaticamente concordei com ela. E acho que acabaste por concordar. Eu concordo com ela, sim, eu concordo com ela, mas foi um choque a primeira vez que eu vi. A sério? Como é que é possível? E lembra-me daqueles todos que me pediram uma série de coisas que nem sequer estavam dentro do scope do... Mas isto é como um ciclo vicioso, não é? É. Ou seja, se entras por processos que não são os que deves tomar, esse cliente vai-te recomendar exatamente por eu isso. acredito que muitas das vezes nós temos, eu preciso deste projeto novo, mas se tu disseres que não a um que sabes à partida que não é bom para ti, de certeza que é outro melhor que vem. Se aceitares o que não é, ficas com o que não presta. Exatamente. É só a diferença. Obrigado. Obrigada. Olá. Olá, Ana. Eu queria só fazer uma pergunta em relação à questão dos valores e daquilo que a gente tem que pensar do nosso cliente. Eu vou ser um bocado odiado na história. Eu faço também tempos com WordPress, com documentação escrita e com a obrigatoriedade, entre aspas, de dar suporte a cada um dos temas. E faço temas numa escala mais global. Ou seja, os meus clientes, entre aspas, podem ser muitos. E tenho um sistema de suporte
e recebo muitas dúvidas, algumas daquelas básicas que estão nas primeiras páginas da documentação, várias repetidas, e eu queria te perguntar até que ponto uma pessoa humana, que toda a gente é, até que ponto é que uma pessoa tem que, entre aspas, aguentar para dar suporte, ou tanto valor a tantos clientes, até que ponto é que uma pessoa consegue aguentar isso tudo? Eu percebo a tua pergunta. O suporte é difícil de escalar, não é? Nós temos um produto, pode ser só uma pessoa a fazer esse produto ou duas, e à medida que o volume de tickets aumenta, pode ser difícil de gerir. Eu dei o exemplo do suporte, é um exemplo meu, pessoal, de não gostar de fazer suporte e passar a gostar por sentir isso. Acho que o suporte nunca deve ser descuidado, precisamente pelo que eu disse, porque é o teu canal direto com os teus clientes. Até a nossa assinatura muitas vezes é let me know if everything went okay. É mais daquele, o que significa, não me chateias mais com isto, mas pronto, para ser simpática eu digo isto no fim. E na verdade, o bom é fazer uma pergunta, é aprender alguma coisa com ele, porque quando tu souberes, quando tu estás a dar suporte, tu aprendes exatamente quais são os problemas que o teu template tem. Quando tu os corrigires, aqueles tickets deixam de existir, a pedir aquela coisa. E portanto, de qualquer maneira, o suporte é difícil de escalar e o meu conselho aí é que tu tens que escolher no que é espetacular. Ou é espetacular no suporte e tens que escalar o teu suporte de pessoas que falem contigo, ou é espetacular na parte do design, ou nas funções. Escolhe uma, se calhar não vai dar para ser todas, mas escolhe uma que faça mais sentido para o teu negócio e para o teu tamanho de negócio. Obrigado. Não. Uma questão? Ou temos aqui. Queria só fazer um comentário em relação à pergunta anterior, que é nós com este template das conferências, um dos maiores problemas que tínhamos logo do início, e que respondia a 90% dos nossos pedidos de suporte, era porque nós enviávamos o zip com lá dentro o tema e plugins, porque não era só um tema, era também alguns plugins. E 90% das pessoas não conseguiam instalar aquilo, ou seja, pensavam que aquilo era só um tema, faziam o upload do zip e depois não corria bem. Nós, através do suporte, percebemos isso, mudámos a maneira como fazemos isso e reduzimos 90% dos nossos pedidos de suporte. Portanto, o caminho tem que ser, acho eu, aprender e depois afinar e pôr, se calhar, informação na homepage, ou seja onde for, para conseguir reduzir os tipos de suporte, mas claro, mas